Portuguese, Spanish, English, Math, Science, Geography. Portuguese, Spanish, English, Math, Science, Geography. Português, português. Spanish, espanhol. English, inglês. Math, matemática. Science, ciências. Geography, geografia. Agora eu vou falar essas palavras em português e para você praticar, você vai falar essas palavras para mim de volta em inglês. Vamos lá? Como que se fala português em inglês? Very good. Português, espanhol, Spanish, inglês, English, matemática, Math, ciências, Science, geografia, Geography. Muito bem, pessoal. Vamos lá ver mais algumas. History, Teacher, Classmate, Class, Homework, Friend. History, Teacher, Classmate, Class, Homework, Friend. History, história. Teacher, professor ou professora. Classmate, colega de sala. Class, aula. Homework, lição de casa. Friend, amigo ou amiga. Então, como é que vamos falar história em inglês? History, professor ou professora. Teacher, colega de sala. Classmate, aula. Class, lição de casa. Homework, amigo ou amiga. Friend. Muito bem, pessoal. Vamos lá repetir mais algumas palavras aqui. To speak. I speak. I don't speak. To speak. I speak. I don't speak. Então, como é que dizemos o verbo falar? Eu falo. Eu não falo. Muito bem, vamos ver mais algumas palavras. Very much. Every day. On weekends. Very much. Every day. On weekends. Então, como que nós falamos muito? Todos os dias. Nos finais de semana. E agora, para finalizar essa parte, vamos ler uma frase aqui de exemplo. I like to study very much. Mais uma vez, I like to study very much. Então, como é que vamos falar? Eu gosto muito de estudar. Isso aí, I like to study very much. Então,
muito importante aqui, acabamos de ver o very much, que vai significar muito. Olha aqui nesse exemplo, no português, normalmente a palavra muito vai lá no meio da frase. No inglês, nós estaremos usando esse very much lá no final da frase, ok? Então, não se esqueçam, muito no português no meio, no inglês o very much lá para o final, beleza? E aí, vamos ver mais uma explicação que eu tenho para vocês? Bem importante também, repetindo comigo. I speak English. I don't speak Spanish. You speak Portuguese. Muito bem, então nesses exemplos temos aqui, eu falo inglês, eu não falo espanhol, você fala português. Por que que a primeira letra de inglês, espanhol e português estão em vermelho e em letra maiúscula? Justamente coloquei em vermelho para deixar bem sinalizado aí para vocês. Então, em inglês, seja a língua, a pessoa inglesa, espanhol, pessoa ou língua, português também. Sempre que for língua ou nacionalidade em inglês, usaremos a letra maiúscula, tá bom? Então, bastante atenção. Em português, nós não colocamos letra maiúscula para essas palavras quando elas estão aqui no meio ou no final da frase. No inglês, sempre. Línguas ou nacionalidades, letra maiúscula, tudo bem? Vamos lá, mais uma explicação então? Repitam comigo. English teacher. Spanish teacher. Math class. History class. Então, aqui, alguns conjuntinhos de palavras que nós invertemos a ordem das palavras quando nós passamos para o inglês. Então, professor de inglês vai ser English teacher. Professor de espanhol, Spanish teacher. Aula de matemática, Math class. Aula de história, History class. Então, quando a gente for falar sobre professor de alguma coisa ou aula de alguma coisa e mais alguns exemplos que também veremos nas próximas aulas, no português fala numa ordem e no inglês sempre ao contrário, tudo bem? Lembrando, dúvidas? Deixa aí nos comentários. Vamos ver agora algumas frases de exemplo com tudo isso? Repitam comigo. I study at school every day. I like my teacher very much. You speak English at school. I like to study math and history. One more time. Mais uma vez. Vamos lá. I study at school every day. I like my teacher very much. You speak English at school. I like to study math and history. Agora eu vou falar essas frases em português e você vai continuar praticando sua fala passando para o inglês. Como é que a gente vai falar? Eu estudo na escola todo dia. Eu gosto muito do meu professor. Você fala inglês na escola. Eu gosto de estudar matemática e história.